Olá, hoje no Em Dia com a Ciência nós recebemos aqui no nosso estúdio a professora Luciane Fexia para falarmos sobre o projeto de intoxicação por meio de chumbo em seres humanos. A professora Luciane é a coordenadora deste estudo desenvolvido aqui na Fevale. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Imagina, agradeço a presença aqui. Primeiramente, eu queria que me contasse um pouco da história do projeto, como é que ele iniciou, como é que surgiu essa vontade de fazer esse estudo, essa pesquisa. Bom, esse estudo ele começou a ser desenvolvido no período em que a instituição, a Fevale, encaminhar um mestrado, né, profissionalizante. Então, nós elaboramos vários projetos vinculados a várias toxicantes presentes, então, na região do Vale dos Sinos. E um deles, que nós comentamos muito, seria pela exposição ao chumbo. Então, veio a elaboração desse projeto baseado na exposição de vários indivíduos ao chumbo. Por quê? Porque nessa região do Vale dos Sinos, não só na região do Vale dos Sinos, a exposição ao chumbo, a exposição a metais pesados é um problema de saúde pública. Então, muitos processos industrializados, eles expõem o homem a esses metais. Então, o que nós queríamos verificar? Qual a exposição ao chumbo? Através do que? Da reciclagem de baterias, né? Tem também materiais gráficos, munição, algumas tintas têm a presença de chumbo, cerâmicas, e que muitas vezes muitas pessoas não sabem que estão se expondo ao chumbo. Então, o que nós fizemos nesse projeto? A intenção do projeto era determinar um novo marcador eritrocitário, né, da hemácia, no sangue dos indivíduos expostos ao chumbo, para a determinação, então, dessa exposição. Esse novo marcador nos traria, então, uma nova proposta profissionalizante, né? Porque o projeto visa o desenvolvimento científico, tecnológico e profissionalizante da instituição, com caráter não só acadêmico, mas principalmente profissionalizante, onde se desenvolveria uma nova técnica, ou seja, uma nova possibilidade de determinar a exposição dos indivíduos ao chumbo. Por quê? Porque na literatura nós temos uma enzima que é no meio científico muito falada, que é a chamada delta-LAD, que é a delta-aminolevulinato desidratase, que é uma enzima de intoxicação por chumbo. Nossa proposta é uma outra enzima, que é a piruvato quinase, que está presente dentro do eritrócito, da hemácia, então no sangue. Então, a proposta seria verificar se o chumbo inibe a atividade dessa enzima. E, inibindo a atividade, nós verificaríamos, então, a exposição do chumbo e também seria útil para o tratamento. Por quê? Porque a hemácia ela tem uma durabilidade de em torno de 120 dias. Portanto, se fizer o tratamento, o indivíduo, depois de 120 dias, determinar a atividade da enzima e ela voltar ao normal, significa então que o indivíduo, então, o tratamento teve efeito. Então, essa foi a nossa proposta. Primeiro, determinar uma técnica que verificasse isso, e nós tivemos sucesso nisso, né? Nós determinamos, na verdade, foram duas enzimas, a piruvato quinase e a creatina quinase, e ambas foram inibidas na presença do chumbo. Essa questão de modos de marcadores, né? Esse novo modo de marcador, qual é a diferença desse que vocês utilizaram nessa pesquisa para o anterior, para o modelo antigo, digamos assim? Qual foi a diferença? O modelo antigo, que é delta-LAD, a delta-LAD ela é um modelo muito clássico, muito antigo. Então, como a gente trabalha na parte de pesquisa, sempre se procura novas propostas, novas metodologias, né, e desenvolvimento de novas técnicas. Então, a determinação dessa enzima, dessas duas enzimas, na verdade, seria uma nova metodologia como opção optativa em relação à delta-LAD, que já é bastante utilizada. E qual é o processo de pesquisa? Qual foi o passo a passo realmente desse projeto? Assim? Em termos de pesquisa? Sim. Bom, inicialmente quando se vai elaborar um projeto de pesquisa, a gente faz uma revisão bibliográfica na literatura para verificar então se existe alguma coisa relacionada ao assunto. Como não existia nada relacionado a essas enzimas no eritrócito e nem relacionado ao chumbo, então surgiu a possibilidade da montagem de uma nova proposta, de um novo marcador, para aplicar, né,
aplicar no tratamento e também no diagnóstico. E essa análise nas pessoas, como é que vocês analisam essa intoxicação nas pessoas? Quer dizer, como é que vocês chegam até essas pessoas, como é que é feita essa análise, como é que é feita até mesmo uma coleta de informações mesmo? Bom, como nós fizemos o nosso trabalho, nós fomos em busca de pessoas. Então, nós entramos em contato com as empresas de reciclagem de baterias, explicamos como é que era a nossa pesquisa, qual era a intenção da nossa pesquisa, que essas pessoas não seriam expostas, não seria divulgado o nome, anonimato, e era apenas para fazer contribuição para a nossa pesquisa. Felizmente, essas empresas abriram as portas para a nossa pesquisa. Nós fomos até elas e fizemos a coleta, a coleta do material, né, do sangue, né, foi coletado com os alunos, né, participaram efetivamente do trabalho. E depois eles têm um termo de consentimento que eles também assinam, né, liberando, sabendo de todo o procedimento. Eles têm direito aos resultados dos exames que nós realizamos e depois é mandado para eles. E depois da coleta nós trouxemos os materiais e fizemos as análises. Depois mandamos os resultados. As empresas só aqui de Novo Hamburgo, da região? Da região do Vale dos Sinos, não foi só de Novo Hamburgo, não. Nós viajamos para outros lugares também. Quantas pessoas mais ou menos participaram dessa pesquisa? Vocês têm... Olha, nós participaram em torno de 40 pessoas, né? Em torno disso, 40 a 50 indivíduos. Entre grupos, nós pegamos indivíduos que não eram expostos ao chumbo e indivíduos expostos ao chumbo para poder fazer uma comparação. Então, o que nós fizemos na nossa pesquisa? Nós determinamos, primeiramente, a quantidade de chumbo que tinha no sangue, até para a gente conseguir avaliar a atividade da enzima no eritrócito. Porque o chumbo, uma das formas que as empresas são cobradas, né, pelo Ministério do Trabalho, é a determinação do chumbo no sangue. Então, eles fazem por absorção atômica. Então, nós fizemos a dosagem da determinação do chumbo tanto no grupo controle quanto no grupo exposto. E aqueles que tinham níveis altos de chumbo, e os indivíduos considerados normais também, que não tem, todo mundo tem um pouquinho de exposição ao chumbo, sempre tem um valor mínimo. Aí foi determinada a atividade dessas enzimas e nós verificamos que quanto maior a quantidade de chumbo, quanto mais eles eram expostos, a atividade era menor. Ou seja, a gente classifica como dose dependente, ou seja, aumenta a quantidade de chumbo e diminui a atividade da enzima. Então, é um efeito bem significativo em ambas as enzimas. Isso é preocupante até para a saúde da pessoa? Sim, esses indivíduos, na verdade, que são expostos ao chumbo, eles são cronicamente expostos. Então, eles não têm um efeito direto, a longo prazo. Como é que eles se dão conta que eles estão sendo expostos ao chumbo, que está tendo efeito o chumbo no organismo? Quando eles começam a ter problemas renais. Então, os problemas renais é um dos primeiros efeitos que tem. Depois, eles também têm efeitos de memória, de aprendizado, infertilidade, problemas cardíacos, né? Já foi constatado que crianças que ficam expostas, porque o chumbo, ele penetra no organismo por vapores, inalação e também no trato gastrointestinal. E as crianças e as gestantes são as que mais absorvem esse chumbo. E já tem estudos mostrando que crianças expostas ao chumbo diminuem o QI, né? E as gestantes também, elas absorvem mais e atingem mais o feto do que os adultos. Mas também se verifica efeitos sobre a massa óssea, né? Alterações também na coluna, né? Quando essa exposição é muito grande. O chumbo, ele é um metal pesado e ele compete muito com o cálcio que nós temos no nosso organismo. Nós precisamos do cálcio. Então, o que acontece? É séria essa intoxicação, essa exposição? É, porque como ele é um cátion divalente, ele compete com o cálcio. Então, no lugar do cálcio, entra o chumbo nos ossos. E ele permanece em torno de 27 anos nos ossos. Quando ocorre uma diminuição dos níveis de cálcio na circulação, ele sai dos ossos para a circulação e exerce o seu efeito, a sua toxicidade novamente.
Ele se acumula em todos os tecidos, só que nos tecidos moles, no cérebro, no fígado, ele permanece por menos tempo. Mas nos ossos ele permanece por muito tempo, em torno de 27 anos. Não tem um impacto rápido assim, né? Não, vai sendo acumulativo. E os efeitos, na verdade, vão ser verificados ao longo dos anos. Não é um efeito imediato. Tem como as pessoas se cuidarem de alguma forma com essa questão? Usando EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que as empresas devem utilizar, que são os óculos, as roupas com mangas compridas, as máscaras, né, sapatos fechados também. Então, é uma forma de prevenir, auxilia, então, evita essa exposição desses indivíduos aos vapores, né, e ao contato direto com o metal. Porque nessas indústrias e nessas reciclagens de bateria, eles trabalham muito direto com chumbo.